E aí, agora sim te faço essa pergunta, Sakamoto. O que a gente pode esperar daqui para frente? Augusto Aras falando que vai avançar na apuração e no STF esse clima de que é difícil punir o presidente com as provas colhidas na CPI. Bem, a primeira etapa do processo já foi, que foi a parte de investigação, coleta de depoimentos, coleta de provas da CPI. Agora, os próprios senadores vão ter um trabalhão pela frente que vão ter que garantir, vão ter que fazer pressão junto às instituições, monitoramento junto às instituições, para que elas cumpram seu papel. A Procuradoria-Geral da República teria a função de pegar as pessoas que têm foro privilegiado, ministros, presidente, deputados, senadores, e analisar se abre ou não, apresenta ou não denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra essas pessoas. É muito difícil que Augusto Aras engavete absolutamente tudo de todo mundo, isso ele não vai fazer, porque isso geraria uma comoção internacional contra ele, contra o governo, contra a administração. É bem provável que ele que ele apresente algumas denúncias, né? Agora, a grande expectativa é se ele vai apresentar denúncia contra Jair Bolsonaro, contra os 9 crimes que Jair Bolsonaro é acusado pela CPI. Por enquanto, na Bolsa de Apostas de Brasília, a possibilidade é que ele não apresente denúncias, né? Talvez abra uma investigação aqui ou ali, mas ele não vai a princípio, ele não vai colocar nenhum problema no colo de Jair Bolsonaro, até porque Augusto Aras ainda acalenta o sonho de ser indicado a Procurador-Geral da República, né? Então, e é claro, outros citados pelo relatório vão ser investigados nos estados, né? E aí é capaz até que haja punições, denúncias, julgamentos e punições nesses casos. O grande problema, Diego, é que é, o governo, não é, a questão não é, eu acho que a apuração da Carol ela é importantíssima porque ela serve como um termômetro do Supremo Tribunal Federal neste momento, para a gente entender o que está passando pela cabeça dos ministros. E tem ministros, é claro, que estão naquela toada de tentar criar uma pax bolsonarista no sentido de, olha, não ataca o STF, a gente não ataca vocês, e a gente vai ficando numa espécie de equilíbrio, né? Tanto é que tem gente acusando o próprio Supremo Tribunal Federal de ter tirado o pé da tábua no que diz respeito ao julgamento de processos, né, a investigações importantes envolvendo o presidente da República para manter, digamos, essa paz com o presidente, né? Se o Supremo quiser, vamos dizer que o Supremo ele não está descolado da realidade brasileira, ele está vendo o que aconteceu. Ele está vendo os crimes, alguns dos crimes que a CPI elenca e entrega em relatório, são coisas abertas, não precisam de uma grande investigação. Tem muita coisa lá que é escancarada. Né? O próprio presidente produziu provas contra si mesmo através dos seus discursos. Né? Então, nesse caso, a questão não gira em torno só de uma questão jurídica, mas também a questão de boa vontade dos ministros de perceberem a sua função constitucional de julgar o presidente da República. Isso, é claro, se Augusto Aras apresentar uma denúncia. Agora, rapidamente, para tentar também colocar... Agora, e se Augusto Aras não apresenta? Existem senadores defendendo que vítimas, se Augusto Aras for omisso, simplesmente sentar em cima e não fizer nada, tem senadores que defendem que as vítimas e associações que representam as vítimas podem ir ao Supremo Tribunal Federal para pedir para o Supremo abrir um processo contra Bolsonaro. Só que aí tem uma série de problemas, né? Isso não tem consenso entre os juristas. Há também uma discussão que o próprio relator do caso no Supremo pode pedir para o Augusto Aras um parecer dele, mesmo assim, para perguntar o que você acha, abre ou não abre o processo ou não abre. Então, é uma questão, e mesmo assim, que para você poder processar criminalmente o presidente da República, o STF manda, depois que chegou no STF, ele manda para a Câmara dos Deputados uma pergunta, se o Bolsonaro pode ou não, se a Câmara autoriza que Bolsonaro seja processado. É a mesma coisa que o impeachment. Precisa de autorização da Câmara. E aí a gente tem um segundo problema. O relatório também vai chegar nas mãos de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que poderia muito bem abrir uma comissão para analisar e levar isso, julgar crimes do presidente, eventualmente, os crimes de responsabilidade, eventualmente caçar o presidente. Só que o Arthur Lira é um aliado, um sócio do presidente,
né? Tem garantia de emendas fartas, tem garantia de poder no governo, e o Centrão também tem garantia de recursos e de poder, e nada indica que nem Arthur Lira, nem o Centrão abririam um processo contra Jair Bolsonaro neste momento. E, por fim, tem levar o relatório para o Tribunal Penal Internacional em Haia, né? Para reforçar, por conta de crimes contra a humanidade que o presidente teria cometido, para reforçar os outros casos que já estão lá e dizem respeito também à população indígena. Agora, o Tribunal Penal Internacional pode levar, inclusive, ao pedido de cadeia no futuro? Pode, mas isso é um caminho muito longo que levaria anos. Ou seja, os desdobramentos da CPI, Diego, o mais provável é que, apesar de todo o belo trabalho realizado pela CPI, é que esses desdobramentos sejam políticos com efeitos nas eleições do ano que vem. Ou seja, que Bolsonaro ele pode sofrer nas urnas o pagamento, né, a punição pelos crimes que cometeu.